Vou deixar gravado, porque se alguém não conseguir assistir tudo, depois a gente compartilha, tá? Deixa eu voltar aqui. Bom, eu estruturei o curso voltado para o nosso caso, da Câmara Municipal. Esse é um assunto muito extenso, né? Toda a parte de processos administrativos e contratos, gestão de contratos, é uma coisa muito extensa, tem muitos cursos, muitos vídeos, muito material disponível na internet. E eu quis fazer uma coisa voltada para os nossos problemas, para as leis que afetam diretamente o nosso dia a dia. Só para contextualizar um pouquinho, o nosso caso, nós temos uma quantidade de servidores efetivos insuficiente para a gente ter uma segregação de funções correta, né, como deveria ser de acordo com as orientações dos tribunais. Apesar da gente ter feito concurso recentemente, ter entrado os novos servidores, ainda é insuficiente para a gente conseguir fazer isso. E aí, com essa quantidade insuficiente, o que acontece é que a maioria dos servidores que fazem gestão de contratos, eles acumulam a função para a qual fizeram o concurso com a função de gestão e fiscalização de contratos. Muitas vezes são até colocados para fazer gestão de contrato, caem de paraquedas, não sabe nem do que se trata. Então, isso gera muitos problemas e muitas dúvidas na tramitação dos processos e na gestão dos contratos, né? E, além disso, a gente carece de uma padronização dos nossos processos e da nossa documentação, da documentação que tramita dentro da Câmara. Inclusive, a Amanda, que entrou agora no último concurso como auditora interna, ela está fazendo um trabalho de levantamento de processos, justamente para criar alguma padronização. Ela está fazendo isso porque o trabalho dela exige que ela faça isso, né, para poder fazer depois uma auditoria. A auditoria ela precisa de um padrão para fazer uma comparação do que está sendo realizado com aquilo que deveria estar sendo realizado. Então, mas isso vai ser bom porque vai dar a oportunidade da gente rever os nossos processos e otimizar, né? Então, o objetivo do curso, deixa eu ver se eu consigo fechar esse troço aqui, pronto. Fornecer subsídios para que os servidores sejam capazes de realizar suas funções dentro da legalidade e com eficiência, em qualquer processo administrativo e especialmente na gestão de contratos. Mostrar as fontes confiáveis de consulta sobre esse tema, para facilitar a resolução dos problemas e o saneamento das dúvidas no nosso dia a dia, né, de trabalho. E facilitar a adoção de padrões, a partir do momento que a gente conhece as normas e as boas práticas também, relacionadas a esses tipos de procedimento, fica mais fácil para a gente criar padrões e seguir esses padrões. Quais são os fundamentos legais que a gente vai usar? A gente precisa saber quais são as funções do Poder Legislativo, que é onde a gente atua, né? Essas funções elas estão descritas na Constituição Federal, nos artigos 44 e 75, só que na Constituição vem tudo relacionado ao Congresso Nacional, né? E é um pouquinho diferente do caso do Poder Legislativo Municipal. Os fundamentos são os mesmos, mas tem algumas diferenças. Na lei orgânica, isso está descrito nos artigos 135 a 176, e no nosso regimento interno, no artigo 2º. É óbvio que para a gente poder desempenhar corretamente as nossas funções, é necessário que a gente conheça o regimento interno da Câmara. Uma coisa meio óbvia, mas a gente às vezes lê para poder fazer o concurso e depois acaba
esquecendo muita coisa porque não utiliza, mas o interessante é que a gente esteja sempre se atualizando de novo nisso. Bom, resumidamente, as funções da Câmara são de representação, né, representação que é feita através dos vereadores eleitos, né, fiscalização financeira e dos atos da administração pública, controle externo do Executivo, que é feito com auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, legitimação, legiferação, que é a criação de leis, assessoramento do Executivo, né, justamente na parte de legislação, né? Administração interna e julgamento político-administrativo. O que interessa mais aqui para a gente, nesse caso, é a administração interna. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A gente, apesar da gente estar interessado mais na administração interna, é lógico que a gente tem papel também, sendo servidores administrativos da Câmara, a gente tem papel também em cada uma dessas funções, né? Então, um exemplo desse papel nosso, por exemplo, na fiscalização financeira, é que a gente, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente precisa fazer uma estimativa de impacto orçamentário e financeiro para realizar qualquer ação que aumente a nossa despesa, que impacte significativamente a nossa despesa. Então, um projeto novo, por exemplo, uma obra ou uma reforma do prédio, ou no caso, por exemplo, do concurso, antes da gente fazer a seleção da empresa para fazer o concurso, a gente teve que fazer um relatório de impacto financeiro do ano em que os concursados deveriam entrar e mais 2 anos para frente, porque é um impacto grande, né? E permanente. Ele não termina em determinado momento. Então, para a gente elaborar essas estimativas, a gente precisa que os sistemas da contabilidade, de recursos humanos, enfim, dependendo do projeto do sistema do patrimônio, do almoxarifado, que estejam atualizados com dados corretos. E isso só vai acontecer se no nosso dia a dia, ao longo da tramitação dos projetos, a gente alimentar esses sistemas com dados de boa qualidade. Então, isso também é papel nosso, dar suporte aos vereadores, dar suporte à presidência da Câmara, através de uma correta alimentação dos sistemas que a gente utiliza ao longo dos nossos processos. Bom, o inciso 3º do parágrafo único do artigo 241 do nosso regimento interno, ele diz que os serviços administrativos da Câmara deverão ser regidos por normas que considerem a adoção de políticas de valorização de recursos humanos através de programas e atividades permanentes e sistemáticas de capacitação, treinamento, desenvolvimento e avaliação profissional. Então, a ELENF, ela tem esse papel, né? Justamente a gente está fazendo curso para poder cumprir esse mandamento aqui desse inciso. Eu fiz um roteirinho e depois eu vou passar para vocês, tá? Estou usando ele aqui para me orientar, mas depois eu vou passar para vocês também. Bom, para atingir esse objetivo de aperfeiçoamento técnico, além do conhecimento dos conceitos e normas associados ao serviço público, é necessário que a gente busque um aperfeiçoamento contínuo. E com relação às práticas também, as boas práticas de administração pública. Alguns órgãos do governo, como o TCU e o Ministério da Economia, a CGU também, eles têm estudado essas melhores práticas de gestão pública e têm publicado artigos e normas. Essas normas, elas não nos obrigam, mas são boas da gente seguir, porque são justamente melhores práticas, né, para a gente melhorar o nosso dia a dia, nossos processos.
Com relação à legislação de processos administrativos, a gente não tem nenhuma legislação recente, nem nenhuma legislação municipal. Então, a gente se baseia na Lei 9784 de 99, que é a Lei dos Processos Administrativos no âmbito da administração pública federal. É ela que a gente vai usar como fundamento, no caso dos processos administrativos. Falar um pouquinho sobre a organização da Câmara. No regimento interno, os artigos 17 e 18, eles versam sobre as competências da mesa diretora. Depois a gente tem as funções da presidência, da vice-presidência, dos secretários, da procuradoria, isso tudo lá no regimento interno. E na Lei Complementar 95 de 2015, que foi alterada pela Lei Complementar 134 de 2020, a gente tem a regulamentação da estrutura administrativa e do plano de cargos e vencimentos dos servidores da Câmara. Então, lá nessa lei, a gente tem que a Câmara Municipal se compõe de Procuradoria-Geral, Secretaria de Controle Interno, Secretaria de Expediente e a Secretaria-Geral, com os seguintes departamentos subordinados: o Recursos Humanos, Contabilidade, Tesouraria, Diretorias, Patrimônio, Assessoria de Comunicação e Cerimonial e Almoxarifado. Só que, na prática, a gente sabe que a gente está organizado de uma forma um pouquinho diferente. Então, eu coloquei aqui na tela como é de fato, né? A gente tem a presidência, a mesa diretora, a Procuradoria-Geral, Secretaria de Controle Interno, Secretaria de Expediente, Secretaria-Geral e, subordinados à Secretaria-Geral, a gente tem almoxarifado, arquivo, setor de auditoria interna, compras e contratações, comunicação e cerimonial, contabilidade, recursos humanos, informática, manutenção, patrimônio e tesouraria. Tem uma coisa que eu coloquei errada aqui. A auditoria interna, na realidade, está junto com o controle interno. O fato é que a gente não tem hoje um organograma formal que represente o que é, de fato, a nossa organização. Isso é uma coisa que a gente ainda precisa fazer. E, às vezes, faz falta, porque a gente precisa tramitar alguns processos para a autoridade que fica acima da gente, ou pedir para uma autoridade que é a nossa chefe para assinar alguma coisa, e às vezes fica aquela dúvida, né? Justamente porque a gente não tem ainda um organograma certinho. Bom, vou passar agora a falar um pouquinho dos princípios. Eu sei que todo mundo já estudou isso aqui, mas é importante a gente relembrar. E os princípios, eles estão na Constituição, né, no artigo 37, na Lei 8666, no artigo 3º, na Lei Nova de Licitações, que é essa 14133 de 2021, artigo 5º, e na Lei 9784 de 99, que é a Lei dos Processos Administrativos, no artigo 2º. A Lei Nova de Licitações, a gente não vai usar ela ainda como base, como fundamento legal, porque ainda faltam muitos dispositivos para serem regulamentados e também é necessário esperar pelo Portal Nacional de Compras Públicas, que o governo federal ainda está desenvolvendo. Então, a gente ainda não pode utilizar, embora ela já esteja vigente, a gente ainda não pode utilizar como fundamento dos nossos processos. Só que essa lei, o que ela fez? Ela compilou, ela pegou várias normas que estavam vigentes e até instruções normativas do Ministério do Planejamento e compilou isso tudo. E aí, no artigo 5º dessa lei, tem, se não me engano, 21, eu não contei aqui, 21 ou 22 princípios. São princípios que já existiam explicitamente em outras leis e até na Constituição, e alguns estavam implícitos, mas já tinham sido consagrados em julgados dos tribunais. O que são os princípios? Os princípios, eles ajudam a gente a tomar decisões em várias fases dos processos, porque a gente sabe que a gente está restrito a cumprir aquilo que está na lei, que a administração pública ela só pode fazer aquilo que a lei permite, né? Mas, muitas vezes, a situação em que a gente está passando, determinado
evento, alguma coisa que acontece no processo, não está previsto na lei de forma explícita. Então, os princípios, eles ajudam a gente a decidir nesses casos, né? Tomar decisões. Eu queria até aproveitar e perguntar para vocês, pedir para vocês colocarem aqui no chat, se vocês acham que existe algum princípio que seja mais importante do que o outro, se existe alguma hierarquia entre os princípios. O que vocês acham? Tem que dar um tempinho para vocês responderem, porque tem um atraso entre o que eu falo e o que vocês escrevem. Vocês estão me ouvindo, gente? Ah. Rafael respondeu aqui. É isso aí, não existe hierarquia entre os princípios. Então, toda vez que a gente precisa tomar uma decisão, a gente tem que buscar um equilíbrio entre os princípios que se aplicam naquela determinada situação. Isso aí. Bom, vou falar rapidamente sobre cada um dos princípios, porque a gente já conhece, né? Todo mundo já deveria ter estudado isso em algum momento. Deixa eu só deixar isso aqui. Bom, está aqui na ordem alfabética, mas eu vou falar fora da ordem que está aqui, tá, gente? A legalidade. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza, é aquilo que eu estava falando antes. Eu botei de forma bem sucinta aqui para a gente não gastar muito tempo com isso, mas é importante a gente relembrar os princípios, porque depois a gente vai precisar deles mais para frente. A impessoalidade. O princípio da impessoalidade estabelece o dever da imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particulares no exercício da função administrativa. Além do mais, possui outro aspecto importante, que é a atuação dos agentes públicos, que é imputado ao Estado. Portanto, as realizações não devem ser atribuídas à pessoa física do agente público, mas à pessoa jurídica estatal a que estiver ligada. Aí tem outros detalhes, mas o importante é essa imparcialidade na defesa do interesse público. Moralidade. A moralidade é entendida como o objetivo primeiro do agente da administração pública, de seguir certos padrões de conduta que sejam justos e honestos em relação da relevância coletiva embutida em cada ato. Então, quando a gente fala, fulano é honesto e é justo, como se fosse uma coisa muito excepcional, na realidade, é o básico, né? A publicidade, dado que os agentes públicos atuam em prol dos interesses coletivos, a publicidade dos seus atos é um dever e a transparência é a regra. Então, não existe aquele negócio de, isso aqui, alguém me pediu essa informação, eu devo dar? Não existe isso, a transparência é a regra. Se uma determinada informação precisa ser sigilosa, esse sigilo ele tem que ser formalizado e justificado. Não é porque alguém acha que não pode passar uma informação que ela não vai ser passada, né? Inclusive, tem a lei de acesso à informação justamente para regulamentar isso aí. Eficiência. Ser eficiente significa conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros ou dispêndios. E no caso da administração pública, alcançar a eficiência significa decidir pelos meios mais econômicos de se atingir os objetivos de interesse público, sempre dentro da legalidade. Então, aí a gente já está falando da legalidade junto com a eficiência, quer dizer, os princípios eles estão relacionados, né? Eficiência ela tem a ver com produtividade, tem a ver com gastar menos, mas gastar menos recursos, né, de todos os tipos, porém sem perder a qualidade e oferecendo os serviços que têm que ser oferecidos.
Interesse público. O interesse público é simultaneamente legitimador e limitador do poder do Estado. O Estado se submete à vontade do povo e age em seu nome, então ele tem prerrogativas sobre o interesse particular. Só sobre o interesse público tem livros inteiros, então eu não vou me estender aqui, mas é um fundamento também de tudo que a gente faz, precisa ser um fundamento de tudo que a gente faz. A probidade administrativa, ela tem relação direta com uma administração pública honesta que busca a proteção da coisa pública, relacionado também com o princípio da moralidade. Igualdade, todos são iguais perante a lei, conforme diz a nossa Constituição no artigo 5º. Então, perante a administração pública, também todos devem receber o mesmo tratamento impessoal, igualitário e isonômico. É claro que nenhum princípio é absoluto, como a gente falou, e também não tem uma hierarquia entre eles têm sempre que ser colocados numa balança, né? Esse princípio da igualdade, às vezes as pessoas compreendem de forma incorreta como se ele fosse absoluto. A gente sabe que nem todas as pessoas são iguais, então a gente tem que tratar os desiguais como desiguais e trazê-los para uma posição de igualdade. Essa é a nossa função como servidores públicos, né? Princípio do planejamento, um princípio extremamente importante e pouco seguido, infelizmente. E ele está explícito agora na Lei Nova de Licitações, que é a Lei 14.133. Então, toda licitação e contrato devem ser criteriosamente concebidos, estudados, definidos e controlados como estratégias funcionais e integrantes de adequado planejamento que objetiva a realização eficiente dos fins estatais, tais como jurídica e constitucionalmente qualificados. É necessário planejar, né? A gente está lidando com dinheiro público, né? O dinheiro não é da Câmara, o dinheiro não é dos funcionários da Câmara, o dinheiro não é do presidente da Câmara, o dinheiro é público, né? Não existe esse negócio de dinheiro da prefeitura, dinheiro da Câmara, o dinheiro é público, então a gente precisa se planejar para gastar esse dinheiro que as pessoas suam para ganhar e pagar os seus impostos. A gente precisa planejar. Né? Já cansei de ver aí ao longo dos anos, chegar em novembro, os presidentes ficarem correndo para gastar o dinheiro para não devolver para a prefeitura. Isso me deixa roxa de raiva. Transparência. A transparência, ela é um pouquinho diferente da publicidade. A publicidade, ela tem mais a ver com a publicidade dos atos, mas a transparência, ela perpassa todos os processos e todas as funções, e ela tem a ver com a disponibilização da informação de uma forma clara, inteligível, né? Não basta você deixar a informação lá, mas as pessoas têm que conseguir entender aquela informação que você está colocando lá de forma pública. Então, a transparência exige não somente informação disponível, mas também informação compreensível. Os atos administrativos devem ser públicos e transparentes. Públicos porque devem ser levados a conhecimento dos interessados por meio dos instrumentos legalmente previstos. E transparentes porque devem permitir entender com clareza o seu conteúdo e todos os elementos da sua composição, inclusive o motivo e a finalidade, para que seja possível efetivar o seu controle. O princípio da eficácia, ele tem mais a ver com o atingimento de um objetivo. Então, se o governo está executando determinada ação, é porque tem algum objetivo. E a eficácia, ela tem a ver com a real efetivação daquele objetivo. Por exemplo, vou falar no caso do Poder Executivo. Vai construir uma escola para ampliar o número de vagas para crianças de educação infantil, por exemplo. A eficácia dessa ação ela só vai poder ser medida quando, de fato, as crianças estiverem sendo matriculadas e estiverem estudando. Tem a ver com o resultado. A produção dos efeitos que são esperados para aquela ação. O princípio da segregação de funções também era um princípio que estava implícito já em várias decisões dos tribunais e agora está explícito na Lei 14.133.
É um princípio do controle interno que estabelece a separação de atribuições entre os servidores distintos nas várias fases de um determinado processo. No trâmite para aquisição de bens e serviços, por exemplo, este princípio estabelece que cada etapa de processamento da despesa deve ser desempenhada por diferentes agentes. Então, por exemplo, o servidor que faz a licitação não pode ser o mesmo servidor que vai atestar o recebimento daquele produto, que também não pode ser o mesmo que vai fazer a liquidação, também não pode ser o mesmo que vai fazer o pagamento. Cada servidor tem a sua função e o processo vai passando por cada servidor em cada fase. Por quê? Porque cada servidor vai pegar aquele processo, vai verificar se está tudo certinho até ali, para poder avançar para a próxima fase. Então, não é que um vai ficar vigiando o outro, mas é porque todo mundo está passível de erros. A gente comete erros toda hora. Então, quanto mais gente analisa o mesmo processo, mais fácil a gente identificar o erro e identificar mais cedo para poder corrigir mais cedo também. A motivação, o princípio da motivação, ele é muito importante, a gente precisa motivar todos os nossos atos, não por força de lei são todos os atos, tem atos que a gente já vai fazendo porque a lei já manda fazer mesmo, mas tem muitos atos que são discricionários e a gente precisa motivar. Então, a motivação do ato administrativo ela deve apresentar todos ou alguns dos seguintes elementos proposicionais, conforme a sua natureza. A demonstração do suporte fático da norma jurídica aplicada, o motivo fático, quer dizer, o que deu origem para aquele ato, a razão dele. A exposição da norma jurídica que justifica a emissão do ato, que é um motivo legal. A gente sempre tem que se apoiar em algum fundamento legal. A comprovação da incidência daquela norma jurídica para aquele fato específico. E, no caso dos atos administrativos discricionários, a relação de proporcionalidade entre o conteúdo do ato e o motivo em face da finalidade da causa. Então, no justificativo não quer dizer porque o presidente mandou. Esquece isso. A gente precisa demonstrar uma série de coisas para poder motivar corretamente determinado ato. Isso aí inclui, muitas vezes, assumir o próprio erro. Já cansei de motivar atos por causa do meu próprio erro ou o erro da minha equipe. Isso aí, gente, a gente erra. A gente é humano, a gente está trabalhando, só não erra trabalhando quem não trabalha. Então, a gente não tem que ter medo de justificar um determinado ato por causa de um erro e assumir as consequências daquilo ali. Princípio da vinculação ao edital. O edital, a gente diz que é a lei da licitação, O princípio da vinculação ao instrumento convocatório e licitações assegura que todos os licitantes têm acesso às mesmas informações e regras, não dando espaço à subjetividade. Ele se relaciona com os princípios da igualdade, da isonomia e da legalidade. Por quê? O edital, ele tem ali todas as informações necessárias e suficientes para uma empresa participar da licitação. Se eu não considero as regras que estão no edital na hora de tomar as decisões, seja na hora da licitação ou depois dela, eu estou prejudicando as pessoas que participaram da licitação e até as pessoas que deixaram de participar da licitação. Então, a gente sempre tem que seguir estritamente o que está no edital. E se a gente identifica algum erro no edital, para tudo e corrige. Agora, recentemente, a gente teve esse problema na licitação da manutenção do ar-condicionado. A gente tinha 3 lotes, um para manutenção mensal, o outro para instalação de alguns aparelhos novos e o outro para mudar de lugar alguns aparelhos lá no plenário. E aí, na hora da licitação, a gente identificou que tinha um erro no edital com relação à parte da manutenção mensal. Então, a gente parou tudo, suspendeu a sessão e depois a gente resolveu anular aquele lote e vai fazer outra licitação. É melhor fazer assim, vai demorar mais, vai ficar um tempo sem manutenção do ar, mas é melhor a gente fazer assim do que, quando já estiver lá na frente com o contrato pronto, ter que anular tudo e fazer tudo de novo. Princípio do julgamento objetivo.
Na licitação, o princípio do julgamento objetivo, ele atrela a administração na apreciação das propostas aos critérios de aferição previamente definidos no edital, com o fim de evitar que o julgamento se faça segundo critérios desconhecidos pelos licitantes, impedindo o uso da subjetividade pessoal do julgador. Então, para julgar uma proposta, para julgar as propostas, né, na licitação, a gente só pode usar os critérios que estão explícitos no edital. A gente já teve casos de alguns licitantes, não, mas eu vou dar esse benefício, aquele benefício a mais, né? Não importa. A gente só pode usar aquilo que está no edital como critério de julgamento, nem mais nem menos. Vou ver se vocês têm alguma pergunta, gente? Se quiser fazer alguma pergunta, interromper, eu estou com o chat aberto aqui, tá? Princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica ele tem o intuito de trazer estabilidade para as relações jurídicas e se divide em duas partes, uma de natureza objetiva e outra subjetiva. A natureza objetiva, ela versa sobre a irretroatividade de nova interpretação de lei no âmbito da administração pública. E a subjetiva versa sobre a confiança da sociedade nos atos, procedimentos e condutas proferidas pelo Estado. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado na hora de tomar as decisões e realizar os nossos atos, porque, principalmente quando eles envolvem outras pessoas, né, outras empresas, enfim, outros órgãos, porque a gente precisa manter o princípio da segurança jurídica. A gente não pode escrever uma coisa, falar uma coisa e depois fazer outra, trocar a regra do jogo depois que o jogo já começou, né? Princípio da razoabilidade. A razoabilidade se confunde um pouco com a proporcionalidade também. Ela se verifica no exame do meio utilizado e do fim alcançado, que devem ser compatíveis com o objetivo de impedir que o poder estatal cometa excessos contra o direito fundamental. Então, a gente teve recentemente um caso de um pregão em que participou uma empresa aqui de Friburgo, que ganhou alguns itens, só que depois ela não conseguiu entregar. Então, assim, a princípio, a gente teria que punir essa empresa, porque a gente tem custos na execução do pregão, né? A gente tem custo de publicação, enfim, tem uma série de custos do próprio processo em si. E aí, depois que está tudo pronto, empenho emitido, a empresa vende que não pode entregar. Só que eram itens que não tinha assim, uma emergência para comprar. A gente poderia fazer uma licitação de novo para poder comprar. Então, a Câmara decidiu não punir essa empresa e aí fazer uma outra licitação. Então, é isso que eu estou falando dos meios e dos fins. Por lei, a gente tinha essa possibilidade de aplicar uma sanção à empresa, mas é uma empresa pequena, né? Está todo mundo passando por dificuldade por causa da pandemia, não justificava a gente aplicar uma punição por causa de itens de pequeno valor e não tinha nenhuma emergência, não ia causar nenhum prejuízo para a Câmara, além dos custos processuais, fazer de novo uma licitação para contratar aquilo ali, para comprar aquilo ali. Princípio da competitividade. O edital ele não pode conter exigências descabidas, cláusulas ou condições que restringam indevidamente o possível universo de licitantes para aquele certame. Isso porque a competitividade impõe que as decisões administrativas sejam pautadas na busca do maior número possível de interessados, na ampliação da competitividade para aquele certame, fomentando que dele participe o maior universo de licitantes. Então, quando a gente vai definir, mais para frente a gente vai falar sobre termos de referência, quando a gente vai definir no termo de referência quais são as especificações do objeto que a gente está querendo comprar ou do serviço que a gente está querendo contratar, essas especificações elas têm que ser necessárias e suficientes, ou seja, não pode ser pouca coisa que a gente não consiga entender o que é aquilo que está querendo ser, que o setor requisitante está pedindo, né?
E também não pode ser muita coisa que impeça que os licitantes participem, que restrinja a competitividade. Precisa haver esse limite, nem muito pouco e nem demais. A proporcionalidade tem a ver com razoabilidade, né? Para impedir que a administração pública haja com excesso ou através de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais. É praticamente a mesma coisa que a razoabilidade. A celeridade é a gente não sentar em cima dos processos e também diminuir a burocracia. A burocracia é necessária, como eu falei, a gente precisa padronizar e melhorar os processos sempre, mas a gente sempre tem que ter um equilíbrio entre aquilo que precisa ser formalizado e verificado e a velocidade do processo. Celeridade tem um pouco a ver também com eficiência, porque quanto mais tempo você passa realizando cada etapa, também você acaba tendo um custo maior, né? Precisa sempre pensar no custo-benefício. A economicidade, o princípio da economicidade representa, em síntese, a promoção de resultados esperados com o menor custo possível. É parecido com a eficiência, né? É uma união da qualidade, da celeridade, do menor custo na prestação de serviço e no trato com os bens públicos. Ou seja, envolve rapidez na solução e agilidade no atendimento. Então, economicidade, eficiência, celeridade são princípios que estão relacionados, eficácia também. Nossa, espera aí só um pouquinho, gente, que eu fiz uma besteira aqui. Pronto. E o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, ele está relacionado à satisfação das necessidades do ente promotor da contratação, buscando a proposta mais vantajosa ao interesse público, mas alcançando um equilíbrio entre os pilares da sustentabilidade, que são o pilar ambiental, social e econômico, gerando de forma direta ou indireta benefícios à coletividade e minimizando os impactos ao meio ambiente. Isso está na lei, e a gente pode, inclusive, incluir na licitação critérios de julgamento que estejam relacionados ao desenvolvimento nacional sustentável, inclusive desempate de propostas, né, na hora da licitação. Esse comentário aqui eu já fiz, né? A Lei 14.133, ela tem mais de 50 dispositivos que precisam de regulamentação, precisa aguardar pelo Portal Nacional de Compras Públicas. Até abril de 2023, a Lei 8.666, que é a lei atual, né, de compras e licitações, de compras e contratações, e a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, ainda estarão vigentes ao mesmo tempo que a Lei 14.133. Não é possível usar a lei nova em conjunto com as antigas, então, quando a gente vai abrir um processo, a gente tem que dizer em qual lei que a gente está se baseando, e é naquela que vai até o final da vigência do contrato, né? Mesmo que o contrato tenha prorrogações aí até 60 meses, mesmo que já tenha acabado a vigência da Lei 8.666, né, que vai até abril de 2023, tem contratos que a gente está fazendo agora que a gente pode prorrogar por até 60 meses. Então, até lá, a 8.666 já vai ter perdido a sua vigência, só que aquele processo que começou por ela vai com ela até o final, né? Ainda tem discussão para caramba sobre isso, mas isso é o que a maioria das pessoas está falando, né? Você não tem como trocar a lei no meio do processo, né? É melhor você, se quiser usar outra lei, faz outra licitação. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o macroprocesso de compras e contratações e a legislação
e as boas práticas relacionadas à gestão contratual. Esse macro processo de compras e contratações eu tirei lá do site do TCU, eles têm um documento muito interessante sobre isso, eu vou colocar aqui nas fontes que eu usei, né? Então, de forma geral, como funciona esse processo, esse macro processo, né? Tudo começa com algum setor requisitando alguma coisa, pode ser compra de produto ou contratação de algum serviço, né? E aí, nessa oficialização da demanda, é que vai iniciar o processo. A gente não pode começar nenhum processo de compra ou contratação por vontade própria. No caso da Câmara, a gente não tem um setor de compras, né? A gente tem a Comissão Permanente de Licitações que faz esse papel de setor de compras. Então, não pode a comissão abrir um processo por vontade própria e começar a comprar coisas, não pode. Tem que ter algum setor que vai requisitar aquilo ali de forma formal, de forma formal. A gente pede sempre para protocolar, lá no protocolo, o pedido, e essa oficialização da demanda que está aqui no comecinho, que tem que ser formal, ela tem que vir com a descrição do problema que quer ser resolvido e da solução que está sendo solicitada. Essa requisição ela tem que deixar bem claro qual é o problema que a gente está querendo resolver com aquela compra ou com aquela contratação. Até mesmo um simples abastecimento de almoxarifado precisa ter justificativa, tem que justificar por que está pedindo aquela determinada quantidade, por que está pedindo aquele tipo de produto, né? Não é porque sempre comprou um determinado produto que a gente vai continuar comprando. Só fechar a porta da varanda aqui, porque eu estou fazendo uma obra lá embaixo, estou fazendo barulho, gente, só um minutinho. Então, a gente teve um caso, uma época, que a gente resolveu trocar aquela compra de água de garrafão por esses bebedouros, né, que ficam presos na parede, com filtro, né? Porque era uma confusão danada, aquele negócio de compra de garrafão, faltava garrafão, sobrava, não tinha onde guardar, tinha que ter sempre alguém para virar aquele troço ali, às vezes a água derramava, fazia uma sujeira danada, e ficou um tempão aquele problema, e lá pelas tantas a gente resolveu, por que a gente está fazendo isso, né? Vamos botar o bebedouro, o filtro na parede, cada um vai ali, bebe sua água e pronto, acabou esse problema. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é todo ano trocar o filtro, o refil, né, do filtro. Então, às vezes, não é porque você está sempre comprando alguma coisa, você vai olhar lá no relatório do almoxarifado, todo ano eu estou comprando, sei lá, tantos quilos de café, tantos quilos de suco, tantos quilos de biscoito, então, ao longo do ano eu estou comprando isso, vou continuar comprando daqui para frente? Não, para e pensa, precisa daquilo ali realmente? Será que essa é a melhor forma da gente comprar? Será que essa quantidade está boa? Será que está sendo de mais ou de menos? Enfim, tem determinadas coisas que é sempre bom a gente repensar, olhar um olhar até de quem está consumindo aquele produto, para poder avaliar se vale a pena mesmo comprar ou contratar, né? Mesmo que seja uma coisa feita há muito tempo daquela forma. Bom, quando esse pedido é feito, ele não vai ser feito só assim, eu quero comprar, eu preciso que você abra um processo para comprar isso. Não, eu preciso que você abra um processo para comprar isso, por quê? Porque eu preciso atender um determinado interesse público. Interesse público não tem a ver só com o interesse do povo de Friburgo, tem a ver também com a manutenção do prédio, que é patrimônio público, tem a ver com as pessoas que estão trabalhando ali, prestando esse serviço, com o bem-estar dessas pessoas.
Então, tudo tem que ser devidamente justificado. Tá? Não adianta só pedir, eu quero uma cadeira com determinadas características. Tá, mas por que você quer essa cadeira? Por que ela tem que ser assim? Tudo tem que justificar. E aí, a partir dessa demanda, a gente tem que partir para o planejamento da contratação. Muitas vezes esse planejamento ele fica atropelado porque o setor requisitante quer aquilo para ontem. Só que esse planejamento ele é essencial para que lá no final a gente tenha a solução daquele problema e não mais o problema, né? Gasta dinheiro, faz uma confusão danada para no final arranjar mais um problema. Nesse planejamento da contratação, o ideal é que estejam envolvidos o setor que requisitou aquele produto, aquele serviço, se for necessário, algum servidor da área técnica. Então, por exemplo, se for alguma coisa de informática, tem que envolver o setor de informática para contratar aquela solução. Né? Se for alguma reforma do prédio, como a gente não tem engenheiro dentro da Câmara, a gente pede auxílio ao engenheiro da prefeitura, porque o prédio é patrimônio do município, né? E é bom que envolva também alguém do setor de compras, no caso a gente lá da comissão de licitação, porque tem determinadas coisas que têm que ser incluídas no termo de referência que dizem respeito à legislação, à lei de compras e contratos, né? E que muitas vezes o setor que está fazendo a requisição ele desconhece. Então, é bom que essas três pessoas estejam envolvidas, o requisitante, um técnico e alguém do setor de compras. Bom, depois que é feito esse planejamento da contratação, com o edital já pronto, isso aqui é um macro processo, né? Estou falando assim de forma bem por cima, né? Bem genérica. Com o edital pronto, começa a fase externa da licitação, aí a Comissão Permanente de Licitações ou a Comissão de Pregão vão fazer a seleção do fornecedor, e aí, com o fornecedor selecionado, todo o processo homologado pelo presidente, a gente vai fazer o contrato, e aí vai começar a execução e a gestão contratual, né? Uma coisa importante da gente ver aqui, eu botei umas estrelinhas aqui, escrito empenho, e aqui liquidação e pagamento. Importante a gente ver a relação que existe entre todo esse processo aqui e a execução da despesa pública. Na lei... Deixa eu ver o número da lei aqui que eu esqueci. Na lei 4.320/64, tem lá os estágios da despesa pública. Então, para a gente fazer qualquer despesa pública, a gente primeiro precisa do empenho, que é quando é criada a obrigação de pagamento, a liquidação, que é a parte que envolve toda a verificação e conferência de que aquele bem ou aquele serviço está ok, né? E o pagamento, que é para pagar aquela despesa que foi liquidada, né? E aqui no planejamento da contratação, a gente vai ver que precisa também fazer uma reserva de dotação, ou seja, aquela compra ou aquela contratação tem que estar prevista no orçamento, né? Tem que ter lá uma dotação para ela, que é de onde vai sair o dinheiro para pagar aqui no final. Se não tiver, nada disso vai acontecer, né? E o contrato também ele só é redigido depois que o empenho está pronto. Esse aqui é o processo genérico, né? Lá nessa lei 4.320 está escrito lá nos artigos 60 a 64. Vedada a realização de despesas sem prévio empenho. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Regular liquidação significa que já foi verificado tudo e que aquilo está ok para pagar.
A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. E a gente vai ver mais para frente que o gestor do contrato ele precisa providenciar toda essa comprovação para poder passar para o setor de liquidação. E a ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. No nosso caso, o ordenador de despesas é o presidente da Câmara. Já falei. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento da contratação. No planejamento da contratação, é muitas vezes necessário que a gente faça um estudo técnico preliminar. Na realidade, no caso da administração pública federal, isso aqui é uma exigência. Tá? E no caso, na lei nova também, é uma exigência. Aí vocês vão falar, mas vou fazer estudo técnico preliminar para comprar caneta. Vai ter que fazer estudo técnico preliminar para comprar caneta. Só que vai ser uma coisa simplificada, né? Não vai ser a mesma coisa de um estudo técnico preliminar, como a gente vai ter, inclusive, que contratar um engenheiro agora para fazer um estudo técnico preliminar de instalação de energia fotovoltaica no prédio. Foi uma solicitação da Secretaria-Geral. E se for viável, economicamente, tecnicamente viável, aí sim que a gente vai fazer uma licitação para a contratação dessa instalação. Então, às vezes, o estudo técnico preliminar ele é tão técnico, tão específico, que não tem ninguém dentro do órgão que consiga fazer aquilo ali. Então, a gente tem que contratar alguém para fazer isso aqui, para depois fazer outro processo de contratação para seguir adiante. Ou não, né? Se chegar à conclusão de que é inviável, não vai seguir adiante. Depois desse estudo técnico preliminar, onde vai ficar demonstrada a viabilidade técnica e econômica daquela compra ou daquela contratação, se for um serviço continuado, o que é serviço continuado? Serviço de limpeza, internet, telefonia, isso é serviço continuado. Precisa ter um plano de trabalho que vai depois ser utilizado para todas as outras fases. E esse plano de trabalho vai influenciar diretamente no plano de gestão do contrato, né? Então, aqui nesse plano, eu vou falar mais para frente, nesse plano de trabalho tem todo o detalhamento de como vai funcionar esse serviço e como ele vai ser avaliado pela administração. A partir disso, é feito o termo de referência, o projeto básico, né? Aqui, no termo de referência, como eu falei, é verificada a adequação orçamentária, quer dizer, existe dotação para pagar esse serviço ou esses produtos. Aqui a gente já tem que ter uma ideia do custo, né? A gente tem que ter uma ideia do custo total, para poder verificar se tem adequação orçamentária para aquilo ali. Se não tiver, ou isso não vai para frente, ou vai ter que readequar o orçamento, pedir suplementação, enfim, para poder seguir com o projeto, né? E aí, sim, a gente vai partir para tramitar esse processo pela Procuradoria, pelo controle interno, para depois publicar o edital e começar a fase externa da licitação. Deixa eu ver se eu coloquei aqui os itens do mapa. O estudo técnico preliminar, então, o que ele vai trazer? O que ele tem que trazer? A definição e especificação das necessidades e requisitos para aquele produto ou para aquele serviço, a estimativa da demanda, quer dizer, a quantidade de bens ou de serviços que vão ser contratados, e essa estimativa ela tem que ser justificada ou por um histórico que a gente tenha dessa mesma contratação, ou por uma estimativa mesmo, de previsão, né? Por exemplo, a primeira vez que a gente fez contratação de serviço de limpeza para a Câmara, a gente nunca tinha feito aquele tipo de contrato. Então, tudo que estava ali, né, no termo de referência eram estimativas, com base em
contratos de outros órgãos que a gente tinha analisado, alguns cadernos que são publicados pelo Ministério do Planejamento, enfim. Aí, depois que se passou o primeiro contrato, é que a gente começou a ter um histórico da nossa própria contratação, então a gente pôde fazer algumas alterações no termo de referência das outras contratações. A análise das soluções disponíveis. Então, como que eu posso resolver esse problema? No caso da limpeza, por exemplo, eu mantenho a limpeza na mão dos funcionários próprios da prefeitura ou da Câmara, enfim, como era antigamente, ou eu contrato uma empresa terceirizada de limpeza, São alternativas, E aí você tem que avaliar o que é melhor, não só em termos de custo, mas aí usar também aqueles outros critérios, eficiência, eficácia, economicidade, enfim, o melhor uso dos recursos humanos da Câmara, o serviço em si, que é manter a Câmara limpa o dia inteiro. Tem que fazer uma comparação dessas soluções, não só em termos de custo, mas de todos esses fatores que eu citei. E aí, inclusive, os custos totais de aquisição, porque tem determinadas coisas que a gente adquire que têm custos futuros, Por exemplo, se a gente compra um aparelho de ar-condicionado, a gente vai ter que depois dar manutenção para aquele aparelho ao longo dos anos. Primeiro ano não precisa porque ele está na garantia, mas dali para frente vai ter que fazer manutenção. Então, o custo não é só da compra, é o custo da compra e da manutenção. A indicação da solução que foi escolhida, e aí esse documento do estudo técnico preliminar ele tem que ser assinado pelo responsável pela requisição, quem pediu aquele produto ou serviço, e o responsável técnico que auxiliou ele a fazer esse ETP, esse estudo técnico preliminar. A gente usou isso já, não com esse nome, mas no processo, se vocês olharem, tem esses estudos lá, para selecionar a locação das impressoras, a prestação do serviço de banca do concurso público, os serviços de limpeza e cooperagem. Vai ter que usar agora também para essa questão da energia fotovoltaica, enfim. Já falei. Vou pular uma parte aqui. Bom, e aí, com base na oficialização da demanda e no estudo técnico preliminar, é que o setor requisitante vai fazer o termo de referência. Então, quem faz o termo de referência é o setor que está requisitando aquele serviço ou aquele bem, que vai ser adquirido. Por quê? Porque quem está pedindo é que sabe o que está pedindo, A gente auxilia a fazer, tem lá os modelos de termo de referência, mas a comissão de licitação, ela, na maioria das vezes, ela não tem condição de conhecer aquela necessidade da mesma forma que a pessoa que está pedindo, Então, o termo de referência ele é um documento essencial para garantir a seleção da melhor proposta na licitação, até na compra direta também, quando é feita uma dispensa de licitação ou uma inexigibilidade, a gente precisa do termo de referência, porque é no termo de referência que vai ter todas as características daquilo que precisa ser comprado ou contratado. No caso da licitação, esse documento ele vai ser inserido no edital, como um anexo, e ele também vai ser utilizado para informar outras partes do edital, como, por exemplo, a parte de habilitação. O que precisa ter no termo de referência? Uma definição clara do objeto, a justificativa da contratação, os requisitos necessários para se avaliar se aquele objeto que está sendo ofertado está de acordo com o que o setor requisitante necessita, precisa. Os requisitos de habilitação técnica, se for o caso. Então, por exemplo, para a manutenção dos equipamentos de som do plenário, precisa ter um requisito técnico que
aí, um requisito técnico que é o registro da empresa no CREA. Então, esses requisitos de habilitação técnica precisam constar no termo de referência, porque eles vão ser usados também lá no edital, para poder selecionar as empresas. Requisitos de habilitação econômico-financeira. Então, se for um contrato que a gente precisa garantir que a empresa não vai abandonar aquele contrato no meio do caminho por falta de recursos, né, da própria empresa, a gente precisa colocar lá os requisitos de habilitação econômico-financeira, né? Pode pedir os balanços da empresa, pode até pedir garantia. Se for uma obra muito grande, que tenha um risco dela ser interrompida no meio e aí causar prejuízo para a Câmara, a gente pode até pedir garantia contratual. Aliás, o levantamento dos riscos da contratação não está aparecendo aqui nesse fluxograma, mas é uma parte muito importante. Saber quais são os riscos desde o início até o final, desde a parte do estudo técnico preliminar até a gestão contratual. Quais são os riscos e como que a gente pode lidar com esses riscos. Os requisitos de aceitabilidade da proposta. Então, tem vezes que a gente vai comprar algum equipamento e aí o setor requisitante pede para que, na proposta, a empresa traga também um catálogo daquele equipamento, para saber se está ok, de acordo com as especificações. Porque a gente não pode dizer que é o equipamento da fabricante X, modelo Y. Não pode, você vai dar os requisitos e a empresa vai ofertar aquele equipamento de acordo com aqueles requisitos, para que você possa avaliar se aquele equipamento atende aqueles requisitos. Às vezes é necessário pedir que a empresa coloque junto com a proposta um folder, né, um panfleto, um catálogo, dizendo todas as especificações técnicas daquele equipamento. Critérios de aceitabilidade do objeto, também, quando o objeto está sendo entregue, como que o setor requisitante vai avaliar se aquele objeto está de acordo com o que foi licitado, né? É uma parte importante também, isso aí já não é feito pela comissão de licitação, é feito pelo setor que requisitou, ele que vai fazer o recebimento, mas é importante que esteja no edital, porque as empresas precisam saber como que elas vão ser avaliadas. A estimativa do valor da contratação. Então, quando a comissão de licitação ela recebe o termo de referência do setor requisitante, ela vai partir, então, para fazer as cotações, né? Vai ao mercado, vai aos fornecedores, procura contratos com objetos similares de outros órgãos públicos, a gente pesquisa nos sistemas de licitação, no Comprasnet, enfim, a gente não pesquisa só com fornecedores, a gente faz uma pesquisa mais ampla possível, para poder ter um preço que seja uma média ou uma mediana dos preços praticados no mercado, que não fique nem muito baixo, nem muito alto, né? E aí o termo de referência final, ele vai trazer essa estimativa, é o que vai estar lá no edital. A dotação orçamentária, né? Quando a gente está tramitando o processo da licitação, a gente precisa, logo depois de fazer essas cotações, a gente precisa passar pelo setor de contabilidade para ver em qual dotação orçamentária, se tem saldo na dotação para poder cumprir aquela obrigação. As condições de execução, se for um serviço, por exemplo, serviço de limpeza, quantos metros quadrados tem cada andar, se tem sala que precisa de uma limpeza mais detalhada ou mais delicada, enfim. Tem uma série de coisas que precisam ser levantadas para fazer esse contrato da terceirização de limpeza, que tem a ver com as condições de execução dentro do prédio. As obrigações das partes, tanto da contratada quanto da contratante, o plano de gestão e fiscalização do contrato. Então, o ideal é até que o presidente designe
quem vai ser a comissão gestora do contrato nessa fase, mas é muito difícil isso acontecer no caso da Câmara, como eu falei para vocês, a gente não tem uma norma, né, um padrão para esses procedimentos, então acaba que no final, só lá quando o contrato está sendo assinado, ou às vezes depois que ele já foi assinado, é que é definido quem vai ser a comissão gestora. Mas o ideal é que essa comissão participe desde o termo de referência, porque depois é uma responsabilidade muito grande, a gente vai falar mais para frente sobre isso, para gerir aquele contrato sem ter conhecimento nenhum sobre aquilo ali. As condições de pagamento, se vai ser pagamento por etapas, se vai pagar tudo depois, no final, quantos dias depois do recebimento da nota fiscal esse pagamento vai ser feito, enfim. A vigência do contrato, né? Todo contrato precisa ter uma vigência determinada. No nosso caso, os nossos contratos sempre têm, no máximo, 12 meses de duração e, quando é necessário, eles são prorrogados. As sanções contratuais que são previstas, essas sanções elas estão definidas em lei, só que cada edital ele pode ter também uma gradação prevista já no contrato de que tipo de falha vai ensejar qual tipo de sanção, em que grau, enfim, tem alguns contratos, a gente tem isso aí. Por exemplo, contrato de fornecimento de link de internet, se ficar tanto tempo sem internet, desconta tanto da conta, esse tipo de coisa. O orçamento detalhado e estimado em planilha com preços unitários e global. Eu vou acender a luz, porque eu estou ficando escuro aqui, gente, espera aí. Vocês estão acordados? Fala para mim no chat se vocês estão acordados. Às vezes eu acho que a minha voz está muito monótona, que vocês estão dormindo. Só o Marcos Paulo que está acordado. Ah, não, está todo mundo acordado, ainda bem. Então, o orçamento detalhado estimado em planilha com preços unitários e global. Quando a gente faz a cotação de preços, a gente coloca lá os preços unitários, que aí vai depender da unidade que está em questão ali, né, naquele fornecimento, e os preços totais. Então, por exemplo, o preço unitário de uma garrafa de suco e o preço de 10 garrafas de suco que é o que vai ser comprado. E, no final, o preço total estimado da licitação toda. Quando a empresa vai dar a proposta dela na licitação, ela não pode superar nenhum desses preços estimados, que são os preços máximos de cada item, o preço unitário e o preço total da licitação. É um preço máximo que cada empresa pode ofertar. O cronograma físico-financeiro, se for o caso, né? E a autorização do presidente para seguir com aquele processo. Por que o termo de referência ele é tão importante? Porque podem acontecer muitos problemas quando o termo de referência fica mal elaborado, fica com falhas, fica faltando alguma coisa nele, ou até quando ele tem especificação demais, né? Então, o termo de referência mal elaborado ele pode levar à nulidade do contrato, pode levar até a responsabilização do gestor que redigiu aquele termo de referência, pode levar a dano ao erário e desperdício de recursos humanos e materiais. No mínimo, vai desperdiçar todo um processo se aquilo ali for anulado, né? E, às vezes, a gente compra alguma coisa e, quando aquela coisa chega, é que a gente vai ver que estava errado. Por quê? Porque ficou mal definido no termo de referência. O termo de referência, o projeto básico, é um instrumento obrigatório para toda contratação, sendo elaborado a partir de estudos técnicos preliminares e devendo reunir os elementos necessários e suficientes com um nível de precisão adequado para caracterizar o objeto, bem como as condições de licitação e da contratação. Isso é um resuminho do que eu falei, né? Então, elementos necessários
e suficientes. Não pode ser menos do que o necessário, nem mais do que o suficiente. Bom, quando a compra é possível ou é necessário que ela seja feita por dispensa de licitação ou inexigibilidade, depois que os orçamentos são coletados, as empresas são classificadas, né, por ordem de preço, e aí, caso a empresa que apresentou o menor preço, ela atenda todos os requisitos de habilitação que estavam no termo de referência, aí ela vai ser contratada diretamente por autorização do atenador de despesas. A gente vai emitir o empenho e até fazer um contrato, dependendo do objeto, o empenho é suficiente, outras vezes a gente precisa fazer um contrato, mesmo sendo por dispensa ou inexigibilidade. No caso das licitações, depois que a cotação de preços é feita, a gente envia o processo para o secretário de controle interno, que é o Hugo, e ele vai verificar o processo todo com relação à adequação orçamentária e economicidade. Aí a gente vai preparar a minuta do edital e vai passar para o procurador, que é o Rodrigo, o processo todo, e ele vai analisar tudo com o objetivo de evitar nulidades no processo. Então, quando ele encontra algum problema, ele alerta a gente, pede para a gente refazer, às vezes, alguma questão, acrescentar alguma coisa no processo, enfim. Ele orienta a gente de como a gente deve corrigir as falhas para evitar uma nulidade futura. Depois que o procurador emite o parecer dele, a gente manda publicar o edital, existem os prazos, né, para cada tipo de licitação, e isso dá início à fase externa da licitação. A Comissão Permanente de Licitações ou a Comissão de Pregão, dependendo do tipo de licitação que for feita, da modalidade, a gente vai selecionar o fornecedor, né, através dos procedimentos cabíveis para aquele objeto, para aquele valor, enfim, e depois é que vai passar para a fase do contrato. Como eu falei na Câmara, a gente não tem um setor de compras propriamente, então é responsabilidade dos membros da Comissão Permanente de Licitações, todos os procedimentos de instrução processual, cotação de preços, elaboração dos editais, com base nesses termos de referência, que são entregues pelos setores requisitantes, os registros desses processos no nosso sistema de licitações e no sistema do Tribunal de Contas. E a elaboração dos contratos e as publicações oficiais relativos às compras e contratações. Depois que termina a seleção, né, a parte da licitação, enfim, se tiver recurso, vai terminar aquela parte de recurso. A gente junta tudo no processo, né, as propostas, os documentos de habilitação, as atas, recursos, contrarrazões, decisões, se tiver, e envia de novo para o Hugo, para ele dar um parecer final antes da homologação, e a homologação ela é feita pelo presidente. Somente depois que o presidente faz a homologação é que a gente pode enviar para o setor de contabilidade para fazer o empenho. E aí, com o empenho pronto, é que a gente vai redigir o contrato e colher as assinaturas. E aí, a partir do momento que o contrato está assinado, vai começar a fase de gestão contratual. Então, aqui tem um macro processo de gestão do contrato. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Bom, como eu falei para vocês, o presidente vai precisar designar uma comissão de gestão, de fiscalização desse contrato, né? Às vezes o contrato em si não existe, existe só o empenho, mas de qualquer forma precisa ter uma comissão de fiscalização para gerir o serviço que está sendo prestado ou para testar os produtos que estão sendo entregues, né? Aqui na Câmara, a gente costuma ter 3 pessoas em cada comissão de fiscalização, 2 titulares e um suplente, né?
A gente vai falar mais para frente das funções das pessoas que fazem gestão do contrato, que tem as funções de gestão e de fiscalização, mas a gente não faz essa diferenciação nas portarias de nomeação. Então, acaba que as comissões, por si só, vão se organizando internamente, dividindo essas funções, né? Porque tem toda uma parte de análise de documentação, de habilitação. Durante toda a vigência do contrato, a empresa ela tem que manter as mesmas condições de habilitação que ela demonstrou na hora da licitação, da assinatura do contrato, né? Então, isso tem que ser fiscalizado ao longo da execução do contrato. E também tem a fiscalização da própria execução do objeto, né? Então, se é um contrato de limpeza, tem que fiscalizar se está ficando limpo, né? Se é um contrato de reforma, tem que fiscalizar se os serviços da reforma estão sendo realizados conforme o projeto. Enfim, tem uma fiscalização mais técnica e outra mais documental, né? Essa comissão, ela vai enviar a ordem de início da prestação de serviço ou do fornecimento para o fornecedor, né? Muitas vezes é só um envio de empenho. Manda o empenho e espera a empresa entregar o produto, né? Mas, quando é um serviço, às vezes precisa ter uma reunião de início de serviço, de prestação de serviço, a empresa vai designar um preposto também, que é uma pessoa que vai ser o ponto de contato da Câmara com a empresa, né? No contrato de terceirização de serviço de limpeza, por exemplo, não pode um funcionário da Câmara, qualquer, que não seja gestor daquele contrato, conversar, dar uma ordem direta para um funcionário da empresa que está lá fazendo a limpeza. Isso aí não pode de maneira nenhuma. Nem o presidente pode fazer isso. Por quê? Porque existe uma comissão de fiscalização e existe o preposto da empresa. Toda a comunicação feita entre a Câmara e a empresa tem que ser feita por essas pessoas. Ninguém pode atropelar isso aí, porque isso pode gerar um processo até na justiça para a Câmara. Então, precisa tomar muito cuidado com isso aí, né? Os funcionários da empresa terceirizada, eles não são funcionários da Câmara, são funcionários da empresa, e a Câmara está contratando um serviço, e não pessoas para fazer aquele serviço. Existe uma diferença. Bom, depois que é feita essa iniciação formal, né, começa a parte da fiscalização em si. Bom, o serviço vai começar a ser prestado, ou o produto vai ser entregue, né, às vezes a entrega é parcelada, às vezes é necessário fazer um recebimento provisório. Por quê? Vamos supor, a gente comprou o computador. Nossa, gente, o céu está uma cor linda. Vocês têm que ver, se alguém estiver perto da janela, está uma coisa maravilhosa. A gente comprou o computador. A gente vai receber uma caixa com o computador fechado, né? Eu fiz um recebimento provisório, eu não sei se o computador que está ali dentro está funcionando, né? Então, depois que aquilo ali chega, eu faço um recebimento provisório, eu vou abrir aquela caixa, vou testar o computador, verificando que ele está ok, a gente faz o recebimento definitivo, isso tudo tem os prazos certinhos, a gente vai ver mais para frente, né? Esse recebimento definitivo é que vai dar, então, vai prosseguir para liquidação e pagamento. Então, ele precisa ser muito cuidadoso, tem que verificar realmente se está tudo certinho conforme o termo de referência. A gente vai voltar lá no termo de referência para checar cada requisito técnico, cada requisito de habilitação. Às vezes tem algum requisito de habilitação que precisa ser verificado de novo na hora do recebimento, né? Se for um serviço que está sendo prestado, é mais complicado ainda, porque você tem que fazer toda a verificação ao longo da prestação do serviço. Então, é trabalhoso isso aqui e tem que ser feito com muito cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande gerir contratos. A gente está gerindo o gasto do dinheiro público e isso tem consequências para as pessoas que estão fazendo a gestão do contrato, caso isso não seja bem feito. Bom, ao longo da execução contratual, pode ser necessário fazer algum tipo de ajuste. Que ajuste é esse? É um reequilíbrio econômico-financeiro,
pode ser uma revisão dos valores, um reajuste, tem diferença, a gente vai ver mais para frente, uma alteração quantitativa no objeto ou qualitativa, uma prorrogação de prazo, né? Ou até mesmo pode haver necessidade de algum tipo de sanção. Então, isso tudo vai ficar acontecendo ali durante a execução do contrato, né? E quem faz toda essa parte de verificação de ajustes, toda essa parte de documentação, motivação, justificativa, acompanhamentos, tudo é função da comissão de fiscalização. Terminou, é um serviço pontual, não é um serviço contínuo. Você fazer aquele encerramento, ou às vezes eu posso estar até passando de um fornecedor para outro, então vai ter uma transição contratual, né? A gente precisa estar sempre atento aos prazos de final de vigência dos contratos. Como eu falei para vocês, os nossos contratos são sempre de 12 meses, então, de preferência, uns 3 meses antes do final da vigência, a gente precisa começar a ver se vai prorrogar, se não vai, se vai fazer outra licitação, precisa ver com antecedência, porque é muito demorado esse processo, né? E aí, se não tiver mais prosseguimento, ele vai ser encerrado, tudo isso vai ficar registrado e acabou, né? Bom, esse aqui é o processo certinho, né, gente? Quando está tudo certo. Mas pode acontecer alguns eventos aqui no meio do caminho, além desses ajustes, como eu falei para vocês, pode ensejar sanções, enfim. Então, isso tudo a gente vai falar mais para frente, mas pode ser que esse processo não saia tão bonitinho como está aqui, né? Um coraçãozinho. Pode ser que aconteça alguns percalços no meio do caminho. O Rafael fez uma pergunta aqui, né? Silvia, o servidor tem que aceitar ser gestor fiscal de qualquer contrato, sendo que não participou das fases iniciais do termo de referência? Precisa aceitar. Você só não vai poder, você pode dizer que não vai aceitar caso você tenha algum tipo de impedimento, né? Por exemplo, você tem algum relacionamento com aquele fornecedor. Pode ser um relacionamento bom ou ruim, mas você tem que justificar também e comprovar isso aí, né? Ou porque você não tem capacidade técnica para isso. Por exemplo, como eu falei, quando é uma obra ou uma reforma, não tem ninguém na Câmara, não tem arquiteto, não tem engenheiro. Então, a gente até consegue, eu estava até conversando com a Fernanda isso hoje, a gente até consegue olhar um projeto, né, de arquitetura e ver que tinha que ter uma parede num lugar e não tem, você consegue até identificar que tem alguma coisa errada, mas tecnicamente a gente não tem condição de questionar o fornecedor quando a gente não tem conhecimento técnico daquilo ali, não tem formação técnica naquilo ali, né? Então, isso, você não vai deixar de ser fiscal nesse caso, mas você pode pedir um auxílio de um técnico. E aí esse técnico ele pode ser, como é no caso das reformas da Câmara, pode ser um engenheiro da prefeitura, né, ou algum outro funcionário lá do município, ou pode ser uma pessoa contratada. Pode ser que haja necessidade da gente contratar um técnico, como eu falei agora há pouco dessa questão da energia fotovoltaica, e esse engenheiro que vai ser contratado para fazer o estudo técnico preliminar, ele, se depois o projeto for adiante, ele também vai participar da fiscalização da execução da instalação, porque não tem ninguém capacitado para isso, a gente não tem engenheiro dentro da Câmara, muito menos um engenheiro especializado nesse tipo de coisa, né? Então, sim, a gente tem que aceitar, mesmo não tendo participado desde as fases iniciais. Um dos objetivos desse curso é justamente a gente alinhar todos esses conceitos e buscar participar mais junto com a presidência dessas decisões e até assim conversar mesmo, né, com o secretário-geral, dizer que a gente precisa ter
essa participação desde o termo de referência. Não é muito fácil, né? A gente sabe que não é muito fácil. A gente já teve situações aqui que a gente teve obras na Câmara que a gente só ficou sabendo que ia ter obra na semana que a obra ia começar, na época eu não estava na comissão de licitação. Então, ó, a gente vai ter que fechar o CPD, eu estava na informática, vamos ter que fechar o CPD, desligar tudo, tirar tudo, porque vai ter uma obra, mas a gente nem sabia que ia ter obra, não sabia de projeto, não sabia de nada, né? Então, o fato da gente estar estudando como isso tudo acontece, permite que a gente tenha uma conversa junto com o secretário-geral e até com o presidente, mais embasada legalmente, né? E com mais conhecimento de causa para a gente pedir, olha, me inclui nas decisões, né? Eu preciso participar desde o início do processo, porque senão eu caio de paraquedas nessa gestão de contrato aqui, eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer. Agora, o fato da gente cair de paraquedas na gestão de um determinado contrato também não significa que a gente pode dizer que não vai aceitar. A gente não tem esse direito, vamos dizer assim, né? Pode até pedir, mas não, não tem esse direito. Deixa eu tirar isso aqui da tela para poder ver vocês. Espera aí. Deixa eu ver a cara de vocês aí. Tira do... Bota no vídeo aí para mim. Oi, Maísa. Oi, Cosete. Oi, Robson. Eu vou parar de falar, vou continuar só na quarta-feira. Aí queria saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou claro o que eu falei até agora. Tá, joinha? Tá. Eu vou passar para vocês, acho que eu vou passar para a Priscila e ela manda por e-mail para vocês esse roteirinho que eu fiz até agora, e depois quando eu mando ele completinho depois nas próximas aulas. Tá bom, gente? Foi legal? Vocês gostaram? Foi ótimo. Foi Tá ótimo, Silvia. Então, tá bom. Vocês têm mais alguma pergunta? Não. Não? Tá Por tranquilo? enquanto, tranquilo. Então, tá bom. Valeu, gente. Então, na quarta-feira, um mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Tá bom? Tá bom, Beijinho, Silvia. Boa tarde. beijinho Boa para tarde a vocês. todos. Boa noite, tá? Tchau, tchau. Tchau. Escola do Legislativo.